Com uma forte tempestade de inverno se aproximando da plataforma Ocean Ranger, a segurança não preocupa, já que ela foi projetada para ser insubmersível. Exceto que não é. E agora as respostas parecem simples. É domingo, 14 de fevereiro de 1982, e enquanto uma tempestade se aproxima de Terra Nova pelo sul, um operador de rádio em terra da Mobile Oil of Canada Company entra em contato com plataformas de petróleo offshore próximas para alertá-las. Uma das plataformas contatadas é a Ocean Ranger, a maior plataforma semi-submersível de petróleo do mundo. Embora projetada para suportar tempestades maiores que a prevista, por precaução, a equipe interrompeu a perfuração e se recolheu aos alojamentos. A noite chega e a tempestade atinge a plataforma com força total. No entanto, a construção da plataforma é resistente o suficiente para aguentar. Só uma pequena vigia na sala de controle de lastro se quebra. Meia hora antes da meia-noite, um operador de rádio na costa recebe um relatório meteorológico típico da Ocean Ranger. Não há menção de nada errado na plataforma, nem mesmo a menor pista do que está prestes a acontecer. 1h30 depois, o encarregado-chefe da Ocean Ranger informa que a plataforma está adernando gravemente. 10 minutos depois, ele emite chamados Mayday. O navio de apoio chega rapidamente à plataforma e encontra botes salva-vidas destruídos espalhados. Infelizmente, eles não conseguem alcançá-los devido às ondas altas. A tempestade é forte demais. 84 homens da plataforma ficam à mercê do mar. Pela manhã, a tempestade acaba e as águas estão calmas novamente. Um helicóptero de resgate sobrevoa a área, procurando por sobreviventes. No entanto, não há nenhum sobrevivente à vista. A plataforma de petróleo sumiu. Restaram só as boias de ancoragem onde ela estava. A tempestade e o mar esconderam todos os vestígios da tragédia que se abateu sobre a Ocean Ranger. No Dia dos Namorados de 1982, a Ocean Ranger estava perfurando o poço de exploração J-34 no campo de petróleo de Hibérnia. Ela estava a sudeste de Terra Nova, nos platôs dos Grand Banks. A bordo estavam 84 trabalhadores, dos quais 56 eram locais. A falta de empregos na região e a perspectiva de um negócio lucrativo de petróleo atraíram muitos jovens de Terra Nova. Às 8h, os trabalhadores na plataforma receberam um aviso de tempestade, prevendo ventos de 90 nós e ondas de até 37 pés. Os trabalhadores se prepararam para a tempestade e às 16h30 a perfuração parou. O tubo de perfuração foi desconectado e recolhido e os trabalhadores se abrigaram em seus alojamentos, aguardando a tempestade. Às 19h, uma onda gigante atingiu uma plataforma de petróleo próxima, a Sédico 706. Segundo relatos dos trabalhadores, a altura da onda estava muito acima do previsto, entre 21 e 24 metros. Apesar de ter causado pequenos danos à estrutura da plataforma, a Sédico 706 resistiu à tempestade. Outra plataforma de petróleo que perfurava nos campos petrolíferos de Hibérnia, a Zapata Ogland, também foi atingida pela mesma onda, mas não sofreu danos significativos. A onda atingiu a Ocean Ranger, que era significativamente maior, pouco depois de atingir as outras duas plataformas. Era a maior plataforma semi-submersível do mundo. Mesmo as ondas de 70 pés de altura não deveriam ameaçar seu casco superior e o convés de perfuração. Os trabalhadores na plataforma estavam bem seguros disso. Mantida na posição por 3 cabos de ancoragem fortes em cada canto, a Ocean Ranger estava resistindo facilmente às ondas poderosas e altas. O único dano que sofreu foi o vidro quebrado no vigia da sala de controle de lastro em uma das colunas de estibordo. Um operador de rádio no navio de apoio Seaforth Highlander, que estava próximo, ouviu a comunicação pelo rádio e testemunhou o incidente acontecendo às 20h. O dano foi reparado em alguns minutos. A tripulação vedou o vigia quebrado e recolheu os cacos de vidro. No entanto, um incidente aparentemente insignificante acabou se tornando um problema mais relevante. Com o vidro quebrado, a sala se encheu com galões de água do mar que encharcaram o painel de controle do lastro e causaram um curto-circuito. O painel, responsável pelas válvulas dos tanques de lastro, começou a falhar.
Devido a um curto-circuito, elas estavam abrindo e fechando sozinhas, permitindo que a água transbordasse para os tanques errados e, ainda pior, deixando a água do mar encher os tanques de lastro. Com mais água nos tanques de lastro, a plataforma submergiria ainda mais e, assim, ficaria vulnerável às ondas altas. O operador sênior de lastro Donald Rathbun e seu assistente Dominic Dyke tentaram assumir o controle do painel, mas levaram um choque elétrico toda vez que tentavam tocá-lo. A única maneira que Rathbun encontrou para impedir que as válvulas funcionassem de forma inadequada foi desligar completamente a energia. Mas o problema era que ninguém sabia onde estava o interruptor. Só por volta das 21h que o eletricista encontrou o interruptor correto e o desligou. Finalmente, as válvulas com defeito estavam sob controle. Às 21h06, o chefe de perfuração sênior do Ocean Ranger, Jack Jacobson, entrou em contato com seus colegas do Sédico 706 e do Zapata Uglan para saber como eles estavam enfrentando a tempestade. Ele os informou sobre o incidente do vigia quebrado e que todo o equipamento de controle de lastro agora estava funcionando normalmente. Uma hora depois, ele repetiu a mesma coisa para seu superintendente Murph Graham em terra, em St. John's. A última comunicação por rádio naquele dia foi o boletim meteorológico enviado do Ocean Ranger para a Terra às 23h30. Não houve nenhuma menção de que a plataforma tivesse qualquer tipo de problema. Nada indicava que apenas 1h30 depois, a Uma H. Jacobson pediria a Graham para acionar a guarda costeira. Em comunicação por rádio, Jacobson informou que a plataforma inclinava de 8 a 10 graus para a proa e era preciso retirar as pessoas. Nada do que fizeram impediu a plataforma de inclinar mais. Ela estava afundando de forma incontrolável com 84 pessoas a bordo. À medida que a inclinação aumentava a cada minuto, a 1h05 da manhã, Jacobson entrou em contato com o navio de apoio Seaforth Highlander e pediu ajuda. 5 minutos depois, o operador de rádio do Ocean Ranger contatou o operador em terra e pediu para transmitir um sinal de Mayday. A última mensagem da plataforma veio às 1h30 da manhã. Não haverá mais comunicação por rádio do Ocean Ranger. Estamos indo para os pontos de embarque dos botes salva-vidas. Com quase 15 graus de inclinação, a plataforma estava irrecuperável e toda a tripulação já havia embarcado nos botes salva-vidas. Apesar da plataforma inclinada, os homens embarcaram a tempo nos 3 botes salva-vidas de fibra de vidro, suficientes para todos, e os soltaram na água. Equipados com rádios e feitos para resistir ao clima severo e ao mar gelado, esses botes salva-vidas eram a última esperança da tripulação. Era nisso que eles acreditavam. Quando começaram a descer os botes salva-vidas dos turcos de lançamento de 18 metros de altura, ventos fortes de até 80 nós os lançaram contra a plataforma inclinada e os quebraram. Para piorar ainda mais, quando chegaram à água, a tripulação teve problemas para soltar os botes salva-vidas das cordas. Lá estavam eles, com os botes salva-vidas enchendo de água gelada, lutando para soltá-los do gancho. As chances de sobreviver às condições eram mínimas. Às 2h, o Seaforth Highlander chegou ao local. Eles acharam um bote salva-vidas à deriva com 8 homens a bordo. Havia destroços de botes e coletes salva-vidas abandonados ao redor deles. O Highlander foi até o bote salva-vidas, mas não conseguiu trazê-lo porque não tinha o equipamento adequado. Eles se aproximaram do bote salva-vidas enquanto os sobreviventes tentavam alcançar as bordas do Highlander. Infelizmente, essa era uma tarefa quase impossível em um mar tão agitado. Enquanto tentavam alcançar o convés de popa, os sobreviventes caíram do bote salva-vidas e foram parar na água gelada. Nenhum deles foi salvo. Meia hora depois, o primeiro helicóptero de resgate chegou. Naquele momento, todos os 84 homens da Ocean Ranger já haviam sucumbido à hipotermia e se afogado. Uma hora depois, às 3h38 da manhã, a Ocean Ranger desapareceu do radar. Pela manhã, nem os helicópteros que sobrevoavam o local, nem as embarcações que haviam chegado para resgatar a tripulação, conseguiram encontrar um único vestígio do desastre. Só boias de âncora flutuavam no mar calmo. Nos dias que se seguiram, as equipes de busca e resgate recuperaram 22 corpos do mar.
O exame mostrou que todos morreram de hipotermia e afogamento. 64 pessoas nunca foram encontradas. Todos perderam a vida tentando escapar de uma plataforma que era considerada inafundável. Os executivos da Mobile Oil e as famílias dos falecidos ficaram se perguntando como isso poderia ter acontecido. Como se descobriu depois, tudo começou com a vigia quebrada. Quando foi lançada em 1976, a Ocean Ranger foi orgulhosamente apresentada como a maior plataforma de petróleo semi-submersível, praticamente inafundável. A plataforma foi colocada em uso pela primeira vez em 1976 no Mar de Bering, na costa do Alasca. Depois disso, operou em Nova Jersey e na Irlanda. Finalmente, em 1980, a Odeco a alugou para a Mobile Oil Canada Limited por $93 mil por dia. Nos campos de petróleo de Hibérnia, a plataforma fez perfurações exploratórias para a empresa. As dimensões do Ocean Ranger eram impressionantes. Ela tinha 396 pés de comprimento, 262 pés de largura e 337 pés de altura. No topo havia um casco superior com 2 convéses, com área de acomodação, plataforma de perfuração e heliponto. O casco superior repousava sobre 8 colunas verticais. Além de fornecer suporte estrutural, essas colunas abrigavam equipamentos e ofereciam armazenamento, além de conduzir tubulações, dutos e fiação elétrica. A terceira coluna de estibordo tinha uma sala de controle de lastro, e cada coluna de popa possuía um elevador ligando o casco superior aos pontões. Toda a estrutura era sustentada por uma estrutura adicional de suportes e treliças. Ocean Ranger era uma plataforma de petróleo semi-submersível. Isso significava que ela não ficava no fundo do mar, mas sim sobre 2 grandes pontões com 16 tanques usados para armazenar água de lastro. Bombear a água para dentro e para fora desses tanques regulava a altura da plataforma. Essas operações eram gerenciadas pelo sistema de tubulações que ligava bombas e tanques com válvulas controladas remotamente da sala de controle de lastro na terceira coluna de estibordo. Além disso, cada pontão tinha uma casa de bombas e uma sala de propulsão na seção afunilada da popa. Agora, a pergunta é: como uma plataforma de petróleo tão poderosa, com 25 mil toneladas, poderia afundar por causa de uma vigia quebrada de 12 polegadas de diâmetro? A verdade é que a vigia quebrada apenas iniciou uma cadeia de eventos causada por erros humanos que, eventualmente, resultou no afundamento da plataforma. Assim que o painel de controle de lastro ficou encharcado e as válvulas dos tanques de lastro começaram a funcionar descontroladamente, o operador, Rathbun, conseguiu controlar a situação desligando a energia. Por volta da meia-noite, a sala de controle de lastro restabeleceu a energia. Acreditando que o painel de controle já havia secado, eles queriam retirar a água dos tanques de lastro. Isso elevaria o convés superior da plataforma além do alcance das ondas altas. Infelizmente, a decisão foi fatal. Ao restaurar a energia, as válvulas voltaram a falhar, permitindo a entrada repentina de água do mar nos tanques de proa. Como resultado, a plataforma inclinou para a proa de bombordo. Percebendo o que havia feito, Rathbun tentou fechar manualmente as válvulas entre os tanques de lastro na proa e a casa de bombas na popa, mas não teve sucesso. Desesperado para consertar as coisas e parar a inclinação, Rathbun ligou a bomba e tentou drenar a água da proa. O que ele não sabia, mas deveria como operador sênior de lastro, era que a plataforma tinha uma bomba de sucção. Como ela dependia da pressão atmosférica, mal conseguia remover a água abaixo do seu nível. Foi exatamente isso que ocorreu quando a plataforma inclinou e a proa ficou bem mais baixa que a popa onde estava a bomba. Em vez disso, teve o efeito oposto. As válvulas abertas permitiram a entrada de mais água nos tanques de proa. Para Rathbun, seria melhor ter começado a bombear a água dos tanques de lastro mais perto da casa de bombas. Assim, ele teria endireitado gradualmente a plataforma e criado condições para bombear a água dos tanques de proa. Então, um golpe final atingiu o equipamento. Com a estrutura inclinando, ondas altas atingiram a ponta da coluna de canto na proa de bombordo e a água entrou na coluna oca por uma abertura do compartimento de corrente. Milhares de galões de água inundaram a coluna,
aumentando ainda mais a inclinação. Rathbun e sua equipe desconheciam a situação, pois a plataforma não tinha sensores de flutuação nas colunas. Quando a inclinação atingiu 15 graus em relação à vertical, chegou ao ponto de não retorno. A maior plataforma semi-submersível do mundo afundou em apenas 3 horas e meia. A tripulação não evitou o naufrágio e ainda contribuiu para que ocorresse. Em 17 de março de 1982, a Comissão Real Canadense sobre o Desastre foi criada para investigar por que a Ocean Ranger afundou e por que nenhum dos tripulantes sobreviveu. A comissão passou os 2 anos seguintes entrevistando testemunhas, recuperando peças vitais da plataforma e realizando estudos para entender o que causou a tragédia. Concluiu-se que, além de falhas de projeto, como ausência de escotilhas estanques para vigias e compartimentos de corrente na plataforma, a Mobile Oil e a Odeco ignoraram a importância do treinamento para emergências e da segurança dos trabalhadores. A plataforma não tinha equipamentos de salvamento adequados e os trabalhadores não sabiam usá-los. Alguns trabalhadores da Ocean Ranger relataram mais tarde que nunca foram treinados adequadamente para a evacuação. As raras sessões de treinamento que eles tinham aconteciam nas tardes de domingo e não eram levadas a sério. A comissão descobriu que operadores do sistema de controle de lastro, essencial para a estabilidade do submersível, não eram obrigados por regulamentação a ter treinamento formal. Em conclusão, o desastre poderia ter sido evitado se a tripulação fosse mais qualificada. O governo canadense respondeu ao relatório da comissão, criando regulamentações novas e aprimoradas para as operações das plataformas. Incluiu realocar as salas de controle de lastro para locais mais altos e adotar sistemas de controle de lastro menos complexos. Também foi implementado treinamento formal obrigatório para todos os operadores de lastro. Também foram importantes os novos padrões de segurança e treinamento em emergências para os trabalhadores. Os sistemas de lançamento de botes salva-vidas foram aprimorados e os trajes de imersão foram introduzidos como equipamentos obrigatórios. Esses trajes de imersão foram projetados para proteger o usuário da hipotermia caso ficasse imerso em água fria por um longo período de tempo, algo que o Ocean Ranger não possuía na época do desastre. Além disso, todos os trabalhadores da plataforma foram obrigados a fazer treinamento de evacuação e aprender a usar os equipamentos de salvamento. Essas melhorias, porém, não aliviaram a dor das famílias das vítimas. A maioria delas entrou com processos contra a Mobile Oil e a Odeco por negligência ao não fornecer treinamento adequado e equipamentos de salvamento para os trabalhadores, o que resultou em 84 mortes. Ao final, os processos foram resolvidos fora dos tribunais com indenização de 20 milhões de dólares americanos. Infelizmente, o número de mortos do Ocean Ranger não parou em 84. Em junho de 1983, o governo canadense contratou uma empresa para reflutuar a plataforma e afundá-la em águas mais profundas, pois ela representava uma ameaça à navegação. Durante a operação, 3 mergulhadores perderam a vida, 2 morreram devido a uma explosão subaquática e o terceiro foi atingido por um objeto que caiu. Finalmente, em agosto de 1983, a Ocean Ranger foi afundada de vez, deixando para trás as famílias enlutadas de 84 trabalhadores e a memória de uma tragédia resultante da pura negligência humana. Assista ao próximo episódio se você achou este vídeo interessante. Por favor, deixe um like e um comentário se quiser apoiar o canal.